Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, hoje é a festa da Assunção de Nossa Senhora. É a principal festa de Nossa Mãe, que seja uma verdade nova. O dogma, ele já é uma verdade de fé do momento que foi revelado, e isso é desde o princípio da nossa religião. Esta festa tem uma importância singular porque Deus coroou sua Mãe Santíssima, e então Ele coroa todas as obras que Ele fez por ela. E a razão primeira é por ela ter sido Mãe de Deus. Por ela ser Mãe de Deus, ela é Imaculada Conceição, ela é Virgem Perpétua, e ela também vai ser assunta ao céu em corpo e alma, e por ela ser Mãe de Deus, Ele não vai deixar que ela conheça a corrupção do sepulcro. Então vamos considerar um pouco o próprio documento que é a Constituição Apostólica de Pio XII, que descansa em paz, de um Papa de verdade, que mostra a verdade católica com a lucidez própria de um pastor, supremo pastor da nossa religião. Isso faz bem porque às vezes ficam olhando muito próprios, essas encíclicas que não servem para nada, hein? Para nada. Então, em vez de ficar essas coisas que saem nos últimos 60 anos da mão dessas pessoas que não buscam o bem das almas, ler os documentos católicos de homens inteiramente católicos faz bem para a sanidade da nossa mente católica também. Então, o Santo Padre, naquela ocasião, década de 50, ele vai falar que, bom, o seu pontificado foi conturbado, mas Maria Santíssima, até o presente, daquele presente momento, ela sempre assistiu no meio de tantas conturbações. Aí temos que lembrar a Segunda Guerra Mundial, o ano mariano que ele vai proclamar depois, extraordinário para honrar Maria Santíssima. E uma coisa que ele vai mostrar que quanto mais cresce o culto a Maria Santíssima, mesmo com tantas conturbações na sociedade, tanto mais crescia o fervor das almas. E ele notava isso, porque um pastor estava vigiando sobre as ovelhas de Cristo. Então ele via os efeitos que a devoção a Maria Santíssima estava causando nas almas fiéis. E aí ele vai começar a relatar toda a história do dogma. Mas o padre vai repartir esse sermão e muitos outros aí durante a oitava. Eu não vou esgotar a carta da Constituição Apostólica hoje, mas vamos resumir as primeiras partes. Aí o Sumo Pontífice Pio XII, que descansa em paz, ele disse que desde o momento em que Pio IX, também que descansa em paz, declarou o dogma da Imaculada Conceição, toda a cristandade começou a pedir a Roma que declarasse o dogma da Assunção. E o Sumo Pontífice vai dizer que todas as almas fiéis, ou seja, as almas devotas da cristandade, como ovelhas que queriam ver a Divina Pastora ter a glória do dogma da Assunção. E também todos os pastores, ou seja, todos os bispos que zelavam com o zelo de Deus sobre as ovelhas de Cristo, das suas dioceses, também começaram a pedir ao Sumo Pontífice, desde Pio IX até ele, Pio IX a Pio XII, que declarasse esse dogma para a glória de Maria Santíssima. E o Sumo Pontífice vai perceber que estas petições que partiram das almas devotas eram um sinal de Deus para que a sua mãe recebesse da Igreja militante essa glória do dogma proclamado como verdade revelada da nossa religião. Mas como faz parte também do modo de proceder do Sumo Pontífice, ele vai falar que não é uma verdade nova. Nós temos, por ignorância, a ideia que o Papa definiu a Imaculada Conceição, então antes não acreditava. Não. Desde sempre se acreditou que a Santíssima Virgem Imaculada é sua Conceição, desde o primeiro instante. Mas a partir da definição, ninguém pode pensar o contrário, porque ficou evidenciado
pela suprema autoridade, que aquilo é uma verdade de fé divina, católica, revelada e é um dogma definido, e quem pensar o contrário é fuzilado por um raio que o aparta das ovelhas de Cristo. Vira um herege, automaticamente. E a mesma coisa com todos os dogmas do nosso Senhor, os dogmas de Cristo, nosso Deus, e da nossa religião, inclusive os que não afetam a pessoa divina de Nosso Senhor e a Maria Santíssima Nossa Senhora. E o Sumo Pontífice, se vai olhar para a história da Igreja, vai ver que sempre se acreditou que a Santíssima Virgem não conheceu a corrupção do sepulcro. E a primeira razão é o bom senso. Bom senso tão extinto das mentes das pessoas, inclusive os piedosas. Por quê? Vamos aí fazer um raciocínio muito simples, mas que é suficiente para abreviar e resumir tudo o que o padre teria a dizer. Suponhamos que nós sejamos filhos obedientíssimos, e que nós, como filhos, buscássemos o quê? A gratidão para tudo que nossa mãe e nosso pai nos fez, queremos agora glorificá-los. E que os senhores ou eu, todos nós, tenhamos o poder de fazer com que nossos pais não morressem, e se tivesse esse poder ao nosso alcance, dar a glória eterna sem fazê-los passar pela sombra humilhante da morte que judia de santos e pecadores. Quem de nós não faríamos isso? Se pudéssemos dar vida eterna para alguém na face da terra, daríamos para a nossa mãe e nosso pai. Pensando no que é um pai e uma mãe, claro que daríamos. Agora, nosso Senhor, esse Filho obedientíssimo que nós nos colocamos no lugar dele, nosso Senhor é Deus. E a margem do sentimento humano que nós temos para com nossa mãe e nosso pai, por nobre que seja, nosso Senhor é justo. E era por justiça divina, que sabe dar aos bons o prêmio e aos maus o castigo, ele quis, por justiça, e ele devia, por justiça também, fazer com que a sua mãe fosse exaltada acima de todos. Por quê? Porque nenhuma criatura fez o que ela fez. E qual foi o maior serviço prestado a Deus? De ser sua mãe e de lhe dar à humanidade este corpo, este sangue, esta natureza humana que, sendo sacrificada na cruz, ia salvar nossas almas do inferno. E quando derrama sangue no Calvário, é sangue de quem? De Cristo. Mas de quem ele recebeu aquele sangue? De quem ele recebeu aquela carne? De quem ele recebeu aquela humanidade? De Maria Santíssima. E esta carne, essa natureza humana, vai 3 dias depois ressuscitar. Por quê? Porque ele é Deus, ele deu a vida e ele retoma, e a carne ressuscitada de Jesus Cristo é sua natureza humana, mas é a natureza que ele recebeu de sua Mãe Santíssima. Assim que o seu corpo glorioso no céu não ia deixar que a doadora de sua natureza humana estivesse apodrecendo no sepulcro. Não precisa muito, hein? Nós temos santos que não fizeram e jamais farão o que a Senhora fez e que estão conosco todos nós. Vários santos. Não vou mencionar que a lista é grande. E que estão aí, já morreram há 2 séculos ou mais, e seus corpos não estão putrefatos. Agora, imagine Nossa Senhora Maria Santíssima. Então, os padres, desde o princípio, os santos padres dos primeiros séculos disseram, aí se usava um pouco o termo morte, inclusive, mas depois os padres, principalmente do Oriente, começaram a designar uma dormição. Mesmo que isso venha a ser uma... Não vou entrar no X da questão, que o próprio Papa não quis definir se foi uma morte ou não, mas ele vai dizer que a conclusão desse documento, que terminar o trânsito, a vida mortal da Senhora nesta terra, ela foi assunta de corpo e alma aos céus. Mas ele não vai dizer se foi uma morte, no que nós entendemos por morte, ou se foi um sono profundo, um descanso sereno, em que ele põe um basta a este estado de viadouro nessa terra. Não sabemos. Aí está aberto a piedade sã, com o temor de Deus e o amor à verdade, que podemos considerar ambas coisas sem cair em contradição.
Então a Santa Igreja, desde o princípio, acreditou na Assunção de Maria Santíssima. Mas nunca foi um dogma proclamado até a década de 50, em que o Papa vai proclamar. Mas foi algo que sempre acompanhou os cristãos, ou chamando a Dormição de Maria Santíssima, como é chamado no Oriente, ou chamando o santo da Santíssima Virgem, que é justamente a transição da sua vida da terra para a vida eterna, como chama a Igreja Latina, ou na sua Assunção, que é o termo mais atual desta verdade que consideramos. Depois de olhar para toda a história da cristandade e o Sumo Pontífice ter tido muitos pedidos de todo o episcopado mundial para definir o dogma, o Santo Padre vai consultar o episcopado que pede. E ele vai dizer o seguinte, que ele recebeu unanimidade de todo o episcopado mundial que a Assunção de Maria Santíssima é uma verdade com a qual está de acordo. Com uma verdade, ela está robustecida pela infalibilidade. Ou seja, todos pensando com o mesmo sentir e parecer sobre uma verdade, repito, de fé, mostra que aquela verdade pertence ao depósito revelado. Depois, os cristãos que solicitavam, almas fiéis, solicitavam aquele pedido, mostra que o sentir das almas temerosas de Deus, das verdadeiras ovelhas de Cristo, não só por uma fé aderida, mas uma fé praticada, ou seja, membros vivos do corpo místico de Cristo, também tem o mesmo sentir e parecer. Aí o Sumo Pontífice coloca em estudo, e depois de estudar, ele vai ver que isso está perfeitamente em harmonia com toda a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos transmitidos. O Pontífice vai também dar como prova o fato de terem rezado. As igrejas, por exemplo, o Reino da França, tem como monte de padroeiros, e uma delas, a Senhora da Assunção, padroeira do Reino da França. E se não fosse uma verdade de fé, nenhum Papa teria dado, falo Papa de verdade, teria dado o poder venerar a Assunção se ela não fosse de fato uma verdade de fé. Por quê? Porque nós não podemos rezar errado. Por quê? Porque nós não podemos rezar errado. E ele vai dizer isso. Se nós rezamos afirmando certas verdades de fé, é porque essas verdades são realmente verdadeiras. A igreja não pode rezar errado. Então temos a liturgia, a festa litúrgica da Assunção de Maria Santíssima é antiquíssima, e o fato de terem a Assunção de Maria Santíssima é antiquíssima, e o fato de terem suas imagens dado culto e dado patrocínio de reinos, cidades, paróquias, etc., ao patrocínio dessa advocação de Maria Santíssima. Paróquias, etc., ao patrocínio dessa advocação de Maria Santíssima. Livros litúrgicos, textos de missa própria, aprovados por vários papas, provam que aquela verdade, mesmo antes de ser um dogma, era uma verdade revelada. Então, o Sumo Pontífice, depois de percorrer todos estes acontecimentos da história, patrocínios de Nossa Senhora com essa advocação, honrando esse mistério, ele vai ver que também os padres da Santa Igreja afirmaram que Nossa Senhora não conheceu a corrupção do sepulcro. Para realçar, nós nunca rezamos errado, porque a nossa oração ela é fruto do que nós cremos. Então, se nós rezássemos errado, nós teríamos um erro na nossa fé. Porque, como o famoso adágio, lex orandi, lex credendo. A lei da oração é a lei da fé. O que se crê, conforme se reza. Olhando os santos padres da igreja, está São João Damasceno, que ele é o chamado Santo Tomás de Aquino do Oriente. Não que vem ao caso aqui o porquê em vários aspectos, mas também por usar muito da filosofia na sua teologia, coisa que os outros padres não fizeram muito com maestria, como São João Damasceno e depois São Tomás de Aquino. E ele vai dizer que toda se distingue como pregoeiro dessa tradição ao comparar a Assunção da Mãe de Deus com as suas outras prerrogativas e privilégios, e exclama com eloquência São João Damasceno dizendo:
Convinha que no parto mantivesse ilibada a virgindade, conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seu seio Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu o seu filho na cruz, com o seu coração transpassado por uma espada de ouro, que tinha sido imune no parto, transpassasse a cintada direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era no Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. Então ele vai mostrar que era uma conveniência, um argumento de, em outras palavras, de bom senso, que Maria Santíssima não conhecesse o castigo por ela não ter culpa e muito menos ser humilhada pela morte e o seu corpo encontrar a corrupção, porque Nossa Senhora não está submissa à lei dos simples mortais, porque ela foi imune do pecado original, é mãe de Deus e merece uma glória singular, como nosso Senhor Jesus Cristo. E segue aqui, condizem com essas palavras de São João Damasceno, as de muitos outros que afirmavam a mesma doutrina. São Germano de Constantinopla julgava que a incorrupção do corpo da Virgem Mãe de Deus e a sua assunção ao céu são corolários, não só da sua maternidade divina, mas até da cidade singular daquele corpo virginal. Então nós vimos e sabemos que Santa Bernadette, por exemplo, está incorrupta. Por quê? Porque viu a Santíssima Virgem Maria e alcançou da visão da Senhora de Lourdes a graça de uma vida retíssima e não ter corrupção no seu corpo, isso é um milagre. Agora, se ela alcançou essa graça, imagine aquela que apareceu também, por ser mãe de Deus e não ter a menor corrupção nem moral, em nenhum aspecto da alma e muito menos no seu corpo físico. E assim o Sumo Pontífice vai citar muitos outros padres, e aí ele vai apelar agora para os estudos modernos, que são os teólogos. Aí vai passar pela Idade Média até os tempos atuais, e vamos ver que todos os teólogos, os doutores da Igreja, todos eles conceberam a Assunção de Maria Santíssima ao céu. E vai explicar também pela Sagrada Escritura que os santos comentaram a seguinte frase aplicando a Maria Santíssima. É o Salmo 131, no seu versículo 8, que diz: erguei o Senhor para o vosso repouso, vós e a arca da vossa santificação. E ao comentar este versículo, todos vão dizer que é o quê? Nosso Senhor que vai ao céu e a arca da sua santificação, ou seja, do seu repouso, é Maria Santíssima que lhe deu a humanidade. Então, Deus vai junto à sua arca. Nosso Senhor sobe ao céu junto com a sua mãe. Os doutores escolásticos vislumbravam igualmente a Assunção da Mãe de Deus, não só em várias figuras do Antigo Testamento, mas também naquela mulher revestida do sol que o apóstolo São João contemplou na ilha de Patmos, o famoso Apocalipse capítulo 12. E na teologia escolástica, o piedosíssimo varão Amadeu, que descansa em paz, afirmava que a carne da Virgem Maria permaneceu incorrupta e nem se pode crer que o seu corpo padecesse a corrupção. Então nós vemos com unanimidade todos os que temeram a Deus, todos que se submeteram à verdade revelada, talvez não sabiam explicar com detalhes, mas a fé limpa e reluzindo diante da verdade suprema, que é Deus Nosso Senhor, não pôde conceber que a sua Mãe Santíssima padecera a corrupção do sepulcro. E assim, na Idade Média, Santo Alberto Magno, para demonstrar essa verdade, apresentava vários argumentos fundados na Sagrada Escritura, e como o Papa está fazendo, Sagrada Escritura, tradição, liturgia e razões teológicas, e Santo Alberto concluía com estas palavras: por estas e muitas razões e autoridades, é evidente que a bem-aventurada Mãe de Deus foi assunta ao céu em corpo e alma, sob os coros dos anjos, e cremos que isto é absolutamente verdadeiro. E num sermão pregado no dia da Anunciação de Nossa Senhora, ao explicar aquelas palavras do anjo, ave cheia de graça, o doutor universal compara a Santíssima Virgem como Eva. Então afirma como é todas as graças, como é
mais julgo da morte como um castigo. E o doutor Angélico São Tomás, seguindo as pisadas do mestre, ou seja, de Santo Alberto, que era o seu mestre, ainda que nunca trate expressamente do assunto, no entanto, sempre se oferece ocasião fala dele, e como a Igreja Católica afirma que o corpo de Maria Santíssima foi juntamente levado com sua alma para o céu. Santo Tomás não entra em discussão a respeito. Bom, o amor à verdade faz com que ele afirme que o seu mestre afirmou. Ele tinha Santo Alberto e seguiu. Santo Alberto disse, ele era discípulo de Santo Alberto, está explicado, ele não precisava explicar o que estava explicado pelo seu mestre. Os santos são sábios e humildes. E aí depois vai citar o Santo Padre, o doutor Seráfico, São Boaventura, que vai afirmar, mas por outro capítulo da Sagrada Escritura, quem é esta que sobe do deserto, cheia de gozo e apoiada no seu amado? Ou seja, quem é esta mulher que sobe do deserto, deste vale de lágrimas, desta terra que vivemos, vai estar apoiada no seu amado, ou seja, no seu filho. Que o amor de Maria Santíssima é seu filho. Então ela sobe apoiada nele, ou seja, ela vai subir para os céus, baixo a mão de Deus, seu Filho, que a exalta, a Assunção de sua Mãe Santíssima. Daqui pode-se concluir-se que ela está ali corporalmente, e não é misticamente. A senhora está sentada nos prados da eterna glória, conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu corpo, com a sua voz, seu coração palpitando e suas mãos acenando para seu divino Filho. É uma realidade física. E assim, queridas almas, o Santo Padre vai passar ao detalhes vários e vários padres da Igreja, que eu não vou mencionar, que não é minha intenção esgotar o tema. E nos tempos modernos vai citar São Francisco de Sales e São Pedro Canísio e outros também doutores que vão afirmar exatamente o mesmo que os outros todos afirmaram, como eco fiel da tradição da Santa Igreja. E depois de todas essas explicações, o Santo Padre, por sua autoridade divina, ele vai afirmar que a Assunção de Maria Santíssima é o dogma da nossa religião, e quem pensar que não é, ou pensar que ela não foi assunta ao céu, bom, não pertence ao corpo místico de Cristo, porque se torna um herege. E assim, queridas almas, nós temos aqui a glorificação de Maria Santíssima e a festa que nós celebramos, e esta é a parte teológica. Agora vamos tirar algumas lições da piedade e da prática, porque a glória que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deu para sua mãe, Ele quer dar para nós também. Haverá um dia que teremos nossa assunção aos céus, quando tocar a trombeta do juízo final e Deus pôr basta ao tempo, é a conflagração universal, vai pôr fogo neste mundo, depois a trombeta do anjo tocará e todos os corpos ressuscitarão, os bons, gloriosos e os maus, sem glória, e aí nossos corpos, unidos a nossas almas, verão a Deus. E seremos então, que hoje é a primícia, Maria Santíssima e Nosso Senhor, depois serão a multidão dos outros que estarão juntos com Nosso Senhor e Sua Mãe Santíssima no reino dos céus. Mas para isso, precisamos da graça. Nossa Senhora tem a graça abundantíssima, e o anjo a chama de quê? Cheia. Algo cheia porque se põe mais transborda. E Deus ia pondo mais graça Maria Santíssima. E ela não transbordava, por quê? Porque à medida que ela recebia mais, ela crescia mais. Deus dava, ela crescia, Deus dava, simultaneamente. E sempre cheia, a tal ponto que a plenitude de graça de Maria Santíssima é tal que por isso ela sobe. Ela já toca o céu em tamanho de recipiente e de conteúdo, que é cheia de graça, sempre cheia, abundante, sem desperdiçá-la, não derrama e sempre cresce. E na Assunção, trânsito e Assunção, Deus já não permite crescer a glória, a graça, e assim que ela tem a glória correspondente à graça que ela teve, que é abundantíssima. E a nós fica a lição que nós teremos um céu. A dura pena lutamos pelo céu, mas nós temos que ter essa grande
generosidade de alma, porque se nossa mãe foi assim, nós como filhos devemos imitá-la no que nos compete. Ninguém terá um oceano de graça com Maria Santíssima, mas nós não podemos nos contentar com uma gota de orvalho sobre nossas almas. Nós não seremos um oceano, mas podemos ter um pouquinho mais do que uma milésima gotinha, que evapora com o primeiro pecado mortal que nos faz tropeçar, e aí a nossa alma no deserto, rachado de tanta aridez, por não deixar que Deus regue e faça florir. É um absurdo. Então, se nós queremos nossa glória, nós precisamos da graça. E se nós queremos a graça, é necessário exorcizar a desgraça do pecado mortal, porque isso lança a alma para o inferno. E mesmo com a ressurreição final, ressuscitados com corpos perfeitamente no sentido natural, mas sem glória, e desgraçados porque vai ser corpo e alma que vai sofrer o fogo infernal. E Nossa Senhora sobe, hein? Nossa Senhora não desce, ela sobe, porque a graça faz chegar até o céu. A glória é o prêmio da graça. E se não tem graça, não tem glória. É assim de simples e é real. Por isso, quando falamos do pecado, não é só questão do pecado pelo pecado. O pecado causa uma enfermidade na alma. E a alma que morre no pecado vai para o inferno e nunca terá glória. E é assim que se distancia quase ao infinito do que estão no céu. E um filho de Maria Santíssima, cuja mãe foi assunta, cuja mãe foi incorruptível, cuja mãe foi íntegra, imaculada, não pode ser um infeliz, e no sentido desgraçado, por estar cheio do pecado mortal da alma e reinando. Não falo nem das misérias de cair por fraqueza, eu falo de conviver, de manter e servir o pecado. Isso vai contra a verdade da Assunção, que deve nos impelir ao céu junto com Nossa Mãe Santíssima. A consideração piedosa. Maria Santíssima uma vez apareceu a Santa Brígida e Santa Brígida viu muitas almas debaixo do manto de Maria Santíssima. E ela, em sua santa curiosidade, ela fala: minha mãe, o que são essas almas que estão embaixo do seu manto? E Nossa Senhora está dizendo o seguinte: minha filha, essas são as almas que se prepararam com uma novena famosa e cumprida. Essas são palavras do Papa. Mas segue Nossa Senhora: se prepararam com uma novena para a minha festa da Assunção. Porque estão debaixo do manto de Nossa Senhora? Porque todos aqueles que honram a Assunção de Maria Santíssima também são arrastados, ou voam ou são arrastados para o céu. Então, queridas almas, onde está nossa mãe, devemos nós, filhos dela, estar. É o mínimo do amor que se supõe. E falando de uma verdade, fisicamente, ela está no céu, então é lá que é a nossa morada. Por isso nós não temos que ter medo da morte, mas devemos ter medo da morte eterna. Então, por isso, fugir do pecado tem uma razão muito especial. Nós perdemos ao nosso eterno Pai e a nossa Mãe Celestial para sempre. A morte física é até que venha a ressurreição, mas morrer no pecado mortal é literal, se perde para sempre. Então, peçamos a Nossa Senhora da Assunção que ela nos faça a graça, nos dê a graça, não só pela novena sagrada que devemos fazer, e os que não fizeram tem a oitava para reparar a impiedade de fazê-la, mas também de estar onde ela se encontra, porque este é o doce contentamento do filho que ama a sua mãe, estar em sua presença, e das mães todas, ela é a mais perfeita de todas, por isso Deus a exaltou, porque é a mãe do Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.